Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, então, por favor, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Falaremos hoje com o Evanir Aguiar dos Santos, contador e mestre em economia. Evanir, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Muito obrigado, sempre uma grande satisfação estarmos aqui trazendo esclarecimentos para os nossos telespectadores. Agradeço a todos que nos enviam perguntas, dúvidas. É assim que nós aqui ajudamos a toda a comunidade, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Sem dúvida. Evanir, senhor João, eu sou autônomo. Recebi rendimentos acima de R$ 33.888 em 2024, mas nem todo o valor eu depositei na minha conta. Sou obrigado a declarar? Tenho até quando para declarar? Muito bem, o senhor João está por dentro aí do valor, que é o valor 33.888, e o prazo é no final de maio agora, no dia 30. Tá? O último dia de maio é 31, mas este ano é dia 30 de maio. Bom, independentemente de o valor ter circulado na sua conta bancária, sim, está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Tá? O fato de ter entrado na conta bancária que é o que torna obrigatório ou não. Inclusive, há algumas questões importantes de salientar, que não é apenas que é o item mais importante, ter recebido o valor, mas também a justificativa da sua variação patrimonial. Digamos que tenha adquirido um automóvel, por exemplo, e não tem uma renda suficiente para justificar a aquisição daquele bem. Poderá também causar uma malha fina e a Receita Federal chamar para explicar. E depois é mais difícil de explicar ao fisco. Importante tomar esses cuidados, né? É importante, realmente. Maria Cecília, não tenho, aqui é o contrário, não tenho renda acima de R$ 33.888, mas vendi um apartamento em 2024 e usei o valor para comprar outro. Estou obrigado a declarar o imposto de renda em 2025? Muito bem, isso é uma questão bem importante, porque a pessoa, mesmo isenta, quando usufruir de um benefício fiscal, porque essa questão trazida pela nossa telespectadora trata de uma isenção, de uma das isenções que as pessoas que ao venderem um imóvel e que tenham algum ganho de capital, mas se fizer a aquisição de outros imóveis em até 180 dias, fica isenta. Mas como justificar esta isenção? Como que o fisco vai saber que aquele valor que entrou ali na sua conta bancária durante um período até adquirir um imóvel, né, qual a origem daquele bem? Como saber se é um rendimento tributável ou um rendimento isento? Para isso existe uma declaração que ela é feita quando há operação imobiliária e que é entregue junto com a declaração de imposto de renda agora neste ano de 2025, de março até maio, é importada para dentro da declaração de imposto de renda e transmitida, onde nesta declaração, então, a senhora vai informar o valor da aquisição, a operação de venda, o valor da operação, né, o valor pelo qual a senhora vendeu, mas tem uma pergunta que diz, será aplicado este valor na compra de outro imóvel em até 180 dias? Sim. Você vai marcar essa opção e o próprio sistema chamado GCAP já vai informar para a Receita Federal e vai preencher na sua declaração o valor como rendimento isento. Na declaração, a senhora vai então incluir o bem no início do ano e no final do ano vai estar zerado. Ali vai informar, vendido no ano de 2024 pelo valor tal, CPF e nome da pessoa que adquiriu. Desta forma, estará totalmente regular. Evanir, senhor Carlos, eu tenho um salário de R$ 5.000 por mês. Quais são as faixas de alíquotas para o imposto de renda em 2025? Teve uma mudança agora em maio? Como ficou?
Tivemos, senhor Carlos, obrigado pela pergunta. Tivemos sim, até eu trouxe aqui a nossa tabela atualizada a partir de maio, então, com mudanças a partir de maio. Então, é uma tabela que ela trouxe mudanças, que a faixa isenta, aquela primeira faixa, é de R$ 3.036, então é zero alíquota neste valor. De R$ 3.036 a R$ 3.533,31, 7,5%, e tem um valor a deduzir de 182,16. De R$ 3.533 a R$ 4.688, a alíquota é 15% e tem um redutor de 394. Aqui é a sua faixa, senhor Carlos, de 4.688 a 5.830 é 22,5% e um redutor de 675. E acima, então, de 5.830 é 27,5% a alíquota, com 908 de redutor, valendo a partir de maio de 2025, porém, só terá um reflexo na declaração de imposto de renda lá em 26, quando o senhor estiver fazendo a declaração de 25. Senhora Ana, tenho 2 filhos e um enteado. Quais são os limites de dedução por dependente na declaração de 2025? Muito bem. Na verdade, a gente tem um valor mensal que já pode ser deduzido da base de cálculo para fazer a retenção na fonte, que é R$ 189,50, que somados por 12 meses dá R$ 2.275,08 para cada um dos seus dependentes. Isso vale não apenas para filhos, enteados, mas também cônjuges e outros que são permitidos por lei. Então, R$ 2.275,08. Aqui eu quero fazer um alerta, que se for informar dependentes, é importante informar também, importante e obrigatório, a renda do dependente, bens do dependente, assim como dívidas. Então, não basta incluir na sua declaração aquela pessoa como dependente, mas trazer para dentro da sua declaração todas as informações, como pagamentos, despesas, outros rendimentos, tudo para dentro da declaração também. Se esse enteado aqui receber uma pensão alimentícia de outra pessoa, certo, ele declara também a pensão alimentícia? Declara lá em rendimentos isentos de pensão alimentícia judicial, recebido pelo dependente, vai informar ali os dados, nome, CPF do pagador, e também é uma renda do dependente, tem que ser informado. Quinta pergunta, Ivanira. O senhor Pedro, tenho 68 anos e recebo aposentadoria. Quais rendimentos são isentos para contribuintes com mais de 65 anos? Certo, senhor Pedro. Nós temos uma previsão de dedução mensal para quem tem mais de 65 anos de pensão, aposentadoria, reforma ou outros benefícios da Previdência Social ou outras previdências complementares. R$ 1.903,98 para 12 meses, mais este mesmo valor no 13º salário. E importante aqui que algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, se ela tem uma renda de aluguel ou recebeu um outro rendimento que não é de aposentadoria, pensão. O benefício é somente para esses benefícios aqui, não para, por exemplo, um rendimento de trabalho assalariado. Então, bastante atenção. E algumas pessoas têm dúvida, eu tenho mais de 65 anos, tenho que entregar a declaração de renda? Sim, tenho que entregar, independentemente da idade. Tem pessoas que já nascem tendo que entregar a declaração, novinhos. Quando, por exemplo, é um herdeiro, proprietário de bens, já tem que entregar desde os 0 anos de idade, até, então, inclusive após o falecimento, se a pessoa tiver ali um espólio, enfim, tiver um inventário, então não tem idade de isenção. Ivanir, agora a senhora Silvia. Seria possível um esclarecimento sobre a nova resolução de cobrança de imposto de renda sobre antecipação de herança? Tanto faz ser em dinheiro ou bens para haver o desconto? Essa é uma decisão recente
que, segundo a primeira turma do STF, eu sou contador e mestre em economia, eu não sou advogado, então não entrarei na tese jurídica, naturalmente falarei aqui do que é o entendimento em relação ao imposto de renda e pagar ou não. Então essa primeira turma do STF, ela decidiu que o imposto de renda não deve ser cobrado sobre antecipação de herança, seja dinheiro ou bens, entende que não há um acréscimo patrimonial, e sim uma transferência, então, né, do doador para o herdeiro. Então, não há, segundo, né, o STF, a incidência do imposto de renda à pessoa física. Porém, aí fica a observação importante. Não se confunde com o ITCD, que é um imposto estadual, que quando há, então, essa doação, há, neste caso, o pagamento do ITCD, e deve ser recolhido para o estado em que a senhora Silvia reside. Não há imposto de renda, mas há o ITCD. Aqui no Rio Grande do Sul, tu tem ideia de cabeça qual é a alíquota do ITCD? Normalmente fica em torno de 4%. É uma alíquota progressiva, mas em torno de 4%, vai subindo até 8%. Sobe até 8%? É. E no caso de antecipação de herança através de transferência de bem imóvel, se utiliza o valor original do bem, lá no imposto de renda do doador, ou se faz a atualização? Essa é uma outra questão, Guilherme, muito obrigado por complementar, em que se há essa transferência pelo valor histórico, aquele custo de aquisição, não há que se falar em ganho pela transferência. Mas se fizer a transferência do bem pelo valor de mercado, há que se calcular, então, a diferença entre o valor transferido e o valor de aquisição, neste caso, vai ter imposto de renda. Muito bem, muito bem. Ivanir, rapidinho, queridos espectadores, faremos um pequeno intervalo e voltamos logo, logo. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando com Evanir Aguiar, contador e mestre em economia. Estamos aqui, Evanir, mais uma pergunta. Senhor Rafael, quais são os principais documentos necessários para preencher a declaração de imposto de renda? Vamos lá, então. Vamos fazer uma revisão aqui dos documentos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quem tem acesso ao ECAC da Receita Federal mesmo tem a condição de instalar no seu computador o programa Receita Federal, que ali tem o serviço Meu Imposto de Renda e tem a senha do gov.br nível de segurança prata ou ouro, pode usufruir de um serviço que a Receita Federal oferece ao contribuinte, que é a declaração pré-preenchida. Com esta declaração, a Receita Federal, então, auxilia, né, aos contribuintes a preencher a sua declaração com informações prestadas por fontes pagadoras, clínicas médicas, hospitais, instituições bancárias, entre outras. Então, declaração pré-preenchida ajuda muito, né, a quem porventura não tem algum dos documentos que eu vou trazer. Bom, a declaração de imposto de renda, no primeiro lugar, ela traz informações cadastrais do contribuinte. Todas as informações, seu CPF do cônjuge, CPF, nome e data de nascimento dos dependentes. É necessário, se paga uma pensão alimentícia judicial, ter em mãos, então, o documento que definiu pelo pagamento dessa pensão alimentícia, informações de fontes pagadoras de rendimentos tributáveis, como as empresas, no caso do trabalho assalariado, a Previdência Social do INSS, entre outros. Importante ter os comprovantes de rendimentos bancários, todos os informes de rendimentos bancários, decisões judiciais, as quais possa ter recebido algum valor na justiça,
além de informações dos seus bens adquiridos, quanto bens históricos. Ter ali todos os dados de imóveis, que vai ser necessário, automóvel, embarcações, assim como de dívidas. Então, todos os dados da declaração precisam ter os documentos. Importante, a pré-preenchida não dispensa de revisar, dar o ok e ter os documentos se a Receita, porventura, vier a chamar. Muito bom. Senhora Juliana, vendi um imóvel em 2024. Como declarar ganhos de capital na venda de imóveis? Obrigado pela pergunta, Juliana. 2024, se a dúvida está vindo agora, a senhora pode estar com atraso no pagamento do imposto. Por quê? Porque o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóvel é pago no mês seguinte ao recebimento do valor das parcelas. Então, se a senhora vendeu em 2024, recebeu em 2024, dependendo do mês, já pode estar em atraso. Onde se sabe datas, valor? Bom, a Receita Federal disponibiliza um programa chamado GCAP, que é a Declaração de Ganhos de Capital, em que é instalado no seu computador e ali são preenchidos todos os dados da operação, seus dados, os dados do comprador, custo de aquisição, se teve o valor lá da comissão da imobiliária, do corretor, o valor da operação de venda e é necessário responder algumas perguntas, como é o único imóvel e está sendo vendido por até R$440 mil? Se sim, estará isento, mas é necessário que esta declaração vá para o seu imposto de renda para que a Receita saiba da isenção. Tem outros benefícios legais também, algumas leis que trazem descontos sobre o percentual aplicado sobre o ganho de capital. Então, a declaração de ganho de capital é onde vai ser calculado este ganho, dependendo das respostas dadas e da operação, vai haver uma tributação e no próprio programa é possível gerar o DARF, que é o documento de arrecadação para pagar, então, o imposto para a Receita Federal. Evanir, senhora Elizabeth, recebi um valor na Justiça de uma causa previdenciária em 2024. Por falta de conhecimento, não paguei o imposto de renda no momento do recebimento junto à agência bancária. Na minha declaração, como posso fazer para pagar o valor devido? Certo, senhora Elizabeth, obrigado pela pergunta. Quando há um recebimento por uma pessoa física de uma pessoa jurídica, como é o caso da Previdência Social, a retenção e o pagamento do imposto lá no momento do recebimento é feito pela fonte pagadora. Então a senhora não está errada, a senhora nem deveria realmente pagar imposto naquele momento. Como provavelmente é uma causa na Justiça contra a Previdência, isso deve compor um período de meses em que a gente chama de rendimento recebido acumuladamente, é o RRA. E na sua declaração de imposto de renda agora, a senhora vai informar os dados deste recebimento e lá a senhora vai ter duas opções. Uma opção em que a senhora pode unificar esse valor recebido lá na sua causa com a renda que a senhora recebeu no ano, ou uma opção e importante, uma vez marcada a opção, depois de 30 de maio a senhora não pode desfazer essa opção. Então, a opção é optar por tributação exclusiva na fonte. O que significa isso? Que somente aquele valor retido lá pela Previdência e recolhido para a Receita Federal no momento que a senhora recebeu, incidirá sobre o seu valor recebido e o seu imposto pago na declaração somente será sobre os outros rendimentos que a senhora tem. Então, a opção que a senhora tem é preencher a ficha rendimento recebido acumuladamente e sugiro marcar a opção tributação exclusiva. Senhora Patrícia, tenho uma doença grave e tenho muitas despesas médicas. Como funciona a dedução para as despesas médicas? Dedução para despesas médicas. Senhora Patrícia, em primeiro lugar, cabe aqui uma observação que talvez, dependendo da doença que a senhora tem, a senhora pode ter o benefício da isenção do imposto de renda.
né? Então, neste caso, é importante aí consultar um profissional, contador, advogado, e, se for o caso, agendar uma perícia junto ao INSS, não é? Para que, então, lá apresentando seus laudos, exames que a senhora tem e próprio laudo do INSS, a senhora pleitear a isenção de imposto de renda, né, sobre os seus rendimentos. Porém, no seu caso de despesas médicas, é importante a senhora juntar todos os recibos quando forem médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, todos esses profissionais, e notas fiscais quando tiver um atendimento em clínicas, fizer exames, hospitais, juntar toda essa documentação. Essas isenções é apenas para aposentados, qualquer pessoa, como é que funciona? Qualquer pessoa poderá ter essa isenção, só depende, né? Depende, caso a caso, e tem que ser junto ao INSS. Senhora Vanessa, trabalho com tecnologia e recebo rendimentos do exterior. Como declarar os rendimentos recebidos no exterior? Senhora Vanessa, essa é uma área profissional, uma atividade profissional que eu, por exemplo, tenho alguns conhecidos que prestam serviços para empresas do exterior, porque a tecnologia pode ser, não é, hoje, com o avanço tecnológico, quem trabalha na área de tecnologia pode estar em qualquer lugar do mundo para desenvolver a sua atividade. Então, se tornou muito corriqueiro, inclusive. Desde 2024, ano base 24, agora na declaração de 2025, que os rendimentos recebidos do exterior são declarados juntos com a sua declaração de imposto de renda do ano seguinte, no caso 2025, de março até maio. E é aqui, neste momento, que vai ser informado, tem uma ficha própria, lá, rendimentos de pessoa física / exterior, é informado o valor recebido do exterior e, se no país que a senhora está prestando este serviço, o Brasil tem acordo antibitributação, o imposto pago lá no país de origem, retido na fonte, pode ser compensado com os 15%, porque esta é a alíquota, 15% sobre o valor recebido e, então, poderá não ter imposto a pagar aqui no Brasil. Senhor Felipe, quais são as penalidades para informações incorretas na declaração? Aqui, meio genérico, incorretas, né? Então vamos tratar de duas formas, né? Vamos tratar primeiro do erro de fato em que a pessoa colocou um zero a mais, um zero a menos, colocou algo que era de um terceiro, não tinha o seu CPF, de forma errada. Neste caso, se constar lá na hora de consultar no ECAC a situação da sua declaração aparecer pendente de regularização, mas ainda não recebeu uma intimação, uma notificação, corrija, faça a retificação da sua declaração, transmita e não tem nenhuma penalidade. Poderá haver, se foi, por exemplo, uma despesa que foi usada e não poderia, aumentar o imposto devido. Se esqueceu de declarar alguma renda e agora vai corrigir, poderá ter um aumento do imposto a pagar, calcula o DARF, recolhe e tudo certo. Não há uma penalidade de ofício pela Receita Federal, apenas a multa de mora ali e juros pelo atraso. Já se a pessoa caiu em uma malha fina, apresentou a documentação e a Receita Federal analisou, ou mesmo não apresentou, né? Temos a opção de apresentar ou não. E se não apresentar, a Receita vai arbitrar e sobre aquela ausência de informação ou informação errada e insistência do contribuinte em não ter corrigido, a penalidade poderá ser, além da multa de mora do imposto devido suplementar, de 20%, juros pela Selic, ainda uma multa que vai até 150% sobre o imposto devido. Então, realmente um valor bem forte, bem alto, e há uma redução para 75% se parcelado ou pago em até 30 dias. Então, a multa é forte, pode chegar a 150% sobre o imposto devido. Ivanir, temos 1 minuto. Ok. Gabriela, fiz doações para instituições de caridade. Como declarar as doações
para essas instituições? Em primeiro lugar, parabéns. A declaração de imposto de renda tem um campo próprio para doações efetuadas, até 6% se doado no ano anterior. Na própria declaração tem a possibilidade de fazer a doação direta na declaração, 3% para criança e adolescente, 3% para idosos, escolhe o município. Eu acho que ainda cabe aqui Não cabe mais. Tá certo. Muito obrigado, Evanir, pela participação. Para você que está em casa, muito obrigado e até o próximo programa.